Olá, boa noite. Adolescente assassinada em mais um ataque a tiros em escola. No Paraná, ex-aluno atira contra estudantes. Um deles está ferido em estado grave. São Paulo investiga 17 casos de febre maculosa. Todos estiveram na mesma fazenda em Campinas. E você vai ver também. Lei seca completa 15 anos, mas mesmo com punições mais severas, o número de mortes causadas por motoristas bêbados ainda é alto. Após matar uma mulher durante blitz no Rio de Janeiro, agente da Polícia Rodoviária Federal passa por audiência e é solto. Vítima foi enterrada hoje. Já são 17 casos suspeitos da febre maculosa na região de Campinas, interior de São Paulo. Todos os pacientes estiveram em eventos na fazenda Santa Margarida. Até agora, 5 pessoas morreram. O quarto continua da mesma forma que Erissa Nicole deixou. Na parede da sala, as fotos de momentos marcantes com a família. No celular do pai, um dos últimos registros. Aos 16 anos de idade, ela foi vítima da febre maculosa. Minha companheira estava comigo em todo lugar que eu ia. Tinha uma preocupação de cuidar do pai. Um sentimento de dor e saudade, mas um sentimento ao mesmo tempo de paz em saber que pela menina que ela era, pelo legado que ela deixou. Erissa contraiu a doença nesta fazenda em Joaquim Egídio, na região de Campinas, no interior de São Paulo. Foi aqui, no dia 27 de maio, que ocorreu a feijoada do Rosa, onde mais 3 pessoas também foram infectadas e morreram. Uma outra mulher segue internada com febre maculosa. Ela esteve na mesma fazenda em um evento realizado no dia 3 de junho. As atividades na fazenda estão suspensas. Em nota, a administração do local informa que protocolou na prefeitura um plano de comunicação e de ação de contingenciamento ambiental. No documento são apresentadas medidas de prevenção, como o monitoramento e a revisão contínuos da área. A gente monitora anualmente a série histórica e nos meses de maio até final de outubro são meses que, de fato, a transmissão por conta do ciclo do carrapato, ela aumenta no nosso município. É o período em que a gente encontra muita fase jovem do carrapato. A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria transmitida pela picada do carrapato estrela. É preciso diagnóstico rápido. Caso a doença evolua sem tratamento até causar sangramento, o risco de morte chega a 80%. Os primeiros sintomas costumam aparecer entre 2 e 14 dias após a picada. Se eu passei por Campinas, passei por áreas verdes, áreas em que tenha curso de rios, área com presença de animais, como cavalos, como vacas, capivaras, e eu desenvolvi febre, dor no corpo, dor de cabeça aí pelos próximos 14 dias, eu preciso me preocupar, eu preciso procurar por assistência médica e contar que eu frequentei áreas com essas características. É uma doença devastadora. A minha filha, ela faleceu irreconhecível, porque ela toma conta de todo o corpo e é muito, muito sério. No Paraná, uma estudante morreu e um outro foi baleado durante um ataque em uma escola no interior do estado. O autor do crime, ex-aluno do colégio, foi preso. O ataque a tiros aconteceu no Colégio Estadual Professora Helena Collodi, em Cambé, a 400 quilômetros de Curitiba. O atirador foi até a unidade dizendo que precisava de uma cópia do histórico escolar, mas seguiu em direção ao pátio e começou a atirar. Os alunos estavam no intervalo no momento do crime. Caroline Alves, de 16 anos, foi baleada e morreu. Luan Augusto, de 17 anos, namorado de Caroline, foi socorrido em estado gravíssimo depois de ser atingido na cabeça. Um professor do colégio conseguiu dominar o agressor e o impedir de continuar o ataque. A polícia foi chamada e prendeu o rapaz de 21 anos. Com ele foram apreendidas armas e munições. As câmeras do circuito interno de segurança da escola foram disponibilizadas para as investigações.
O professor que conseguiu mobilizar esse aluno, esse ex-aluno, né, que cometeu essa tragédia, foi um professor que passou pelo todo o treinamento de segurança pública que nós fizemos há 60, 90 dias atrás. Então, é uma demonstração que sempre essas práticas de poder buscar cada vez mais treinamento para as nossas equipes, isso colabora para tentar evitar essas tragédias. Há 4 anos ele vinha planejando isso, vinha estudando uma forma de cometer esse atentado. Então, há 1 mês e meio atrás, ele adquiriu uma arma de fogo. Segundo o que ele relata, ele não tem nenhum vínculo com essas pessoas que ele atingiu. Ele não conhece nenhuma dessas pessoas. Que escolheu as pessoas porque, segundo ele, pela faixa etária, era da idade das pessoas que cometiam bullying contra ele. Nas redes sociais, o presidente Lula se solidarizou com a família das vítimas e a comunidade escolar, além de apontar que é preciso construir um caminho de paz nas escolas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, colocou o governo federal à disposição. Nós sabemos que esses crimes estão associados a esse tema de difusão de uma cultura da violência. Temos enfatizado a importância de haver um trabalho amplo nas escolas, nas famílias e na internet, para que esses valores de violência sejam banidos da cabeça da nossa juventude. E o trabalho, evidentemente, de policiamento. Desde o início do ano, foram registrados ao menos 5 ataques em escolas em todo o país. 2 terminaram em mortes. Em março, uma professora foi morta a facadas por um aluno em São Paulo. Uma semana depois, 5 crianças foram assassinadas em uma creche no interior de Santa Catarina. Os agressores foram presos logo após os crimes. Um segurança de 33 anos morreu após ser baleado em um bar em Itanhaém, no litoral de São Paulo. O homem que atirou e um amigo dele foram presos. Imagens de câmeras de monitoramento flagraram o crime. O segurança Gustavo Adolfo Lopes de Oliveira está na porta do estabelecimento quando 2 homens chegam e começam a discutir. Eles já haviam sido retirados do local por arrumarem confusão. Após ser empurrado, Leoni Lors Defeu, de 28 anos, saca uma arma e atira contra o segurança, que cai. Mesmo no chão, Gustavo é baleado mais 4 vezes. Ele morreu no local. 2 clientes se escondem atrás do balcão, uma delas é atingida no pé. O atirador e o amigo, que possuem antecedentes criminais, foram presos pela Guarda Civil Metropolitana de Itanhaém, no litoral paulista. Foi enterrada hoje a mulher de 23 anos, morta durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. Os agentes disseram que o carro em que ela estava com o marido não parou na blitz. Mas o motorista nega e diz que os policiais dispararam antes dele parar. Ainda muito abalados, amigos e parentes foram ao cemitério na zona norte do Rio para a despedida de Anne Carolina Nascimento Silva. Na noite de sábado, a jovem de 23 anos voltava com o marido de um restaurante onde eles comemoraram um aniversário de casamento. Ao passarem por uma blitz da Polícia Rodoviária Federal na rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o carro onde eles estavam foi atingido por tiros disparados pelos policiais. A jovem chegou a ser levada para um hospital da zona norte da capital, mas não resistiu. Um dos policiais, identificado como Tiago da Silva de Sá, foi preso em flagrante. No domingo, ele passou por uma audiência de custódia e foi liberado. A Polícia Rodoviária Federal informou que Tiago foi afastado preventivamente e que os agentes que participavam da blitz acompanhavam um carro suspeito em fuga. A Polícia Federal investiga o caso. Esse policial simplesmente executou minha esposa, ele executou. Isso aí foi execução, entendeu? Foi nada além disso, foi execução. Porque não teve risco nenhum, eu não ofereci risco nenhum para eles, entendeu? Inclusive, quando eu desci do carro, simplesmente eles chegaram e ficaram desesperados. Meu, estando culpa em mim, porque eu fugi da onde? Se o bicicleta estava ligado do carro, entendeu? Complicado, entendeu? Eu perdi minha esposa, não vai voltar, mas eu quero justiça. Esse policial tem que pagar. A Polícia Federal investiga se a ação fez outras vítimas. Cláudia Maria da Silva Santos, de 54 anos, foi baleada quando voltava de um aniversário com a família. O carro se preparava para acessar a linha vermelha quando um tiro perfurou a lataria e atingiu Cláudia no peito. O marido, José Vitório, que estava dirigindo, conseguiu parar uma ambulância que passava pelo local e socorreu a mulher. Eu olhei para ela e pensei, perdi minha mulher, porque eu achava que o tiro
havia atingido o coração. No entanto, os médicos disseram que foi um milagre, porque passou bem próximo do coração e não atingiu o coração dela. Não é a primeira vez que isso acontece. Esse procedimento policial tem que ser revisto urgentemente. 25 pessoas foram detidas hoje em frente ao Allianz Parque, em São Paulo, por suspeita de serem cambistas. A repórter Valéria Luizetti está em frente ao estádio do Palmeiras, traz mais informações. Todo mundo aí já tentando comprar ingressos antecipadamente, mais baratos para o show de uma cantora famosa americana que tem uma turnê marcada no Brasil, né, Valéria? E querem depois revender esses ingressos mais caros. Isso mesmo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto, e a todos que nos acompanham. A operação foi realizada em conjunto pelo Departamento de Proteção à Cidadania de São Paulo e pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON São Paulo. A ação ocorreu após uma série de denúncias de que cambistas estariam na fila para comprar e depois revender esses ingressos a preços mais altos para o show extra da cantora Taylor Swift, que está marcado para acontecer no dia 24 de novembro deste ano, aqui no Allianz Parque. Ao todo, 300 pessoas foram abordadas e 25 suspeitos foram levados para a delegacia. Eles prestaram depoimento e logo em seguida foram liberados. Hoje, a venda de ingressos aconteceu apenas para pessoas que têm o cartão de um banco que é parceiro do evento. A venda de ingressos para o público em geral acontecerá na quarta-feira. Enquanto isso, os fãs da cantora Taylor Swift seguem aqui, acampados, na expectativa de conseguirem o tão sonhado ingresso para o show da cantora Taylor Swift. Amanda, Augusto. Obrigado, Valéria. O presidente Lula se reuniu hoje à tarde com os ministros da Fazenda e da Agricultura para resolver impasses no Plano Safra de 2023 e 2024. O repórter Igor Damasceno tem mais informações. Igor, lembrando que esse é um setor sempre sensível para o presidente da República. Uma parte importante se associou ao bolsonarismo. O Lula, naturalmente, quer dar boas notícias, até porque a agricultura tem sido responsável por uma parte importante do nosso PIB, mas tem a resistência aí da Fazenda. Conta essa novela para a gente, conta essa história. Tema bastante sensível que é tratado com prioridade, segundo o próprio presidente Lula. Amanda, boa noite a você, também ao Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa reunião foi a portas fechadas aqui no Palácio da Alvorada. No fim do encontro, nenhum ministro quis falar com a imprensa. Nos bastidores, a conversa é que há um atrito entre a ala econômica, liderada pelo ministro Fernando Haddad, e a pasta da Agricultura, chefiada por Carlos Fávaro. Fávaro defende o corte de juros para produtores rurais que desenvolverem práticas sustentáveis. Haddad não concorda porque ele precisa arrecadar mais para pagar dívidas do governo. O Plano Safra é um financiamento especial para ajudar produtores rurais a custear operações de plantio, comercialização, colheita e também a operação e manutenção. O anúncio do plano Safra para o biênio 2023-2024, tanto para a agricultura familiar quanto para o agronegócio, deve ficar para os próximos dias, depois da viagem de Lula à Europa. Inclusive, há um helicóptero que está se preparando para embarcar nesse momento. Esse helicóptero deve vir buscar o presidente Lula, levá-lo até o Aeroporto Internacional de Brasília. De lá, ele vai embarcar para Recife, onde finalmente completa a viagem para a Europa. Esse helicóptero está se preparando nesse exato momento para decolar já com o presidente Lula, viu, Amanda? Obrigado, Igor, por suas informações. O presidente Lula fez a segunda transmissão ao vivo em suas redes sociais. A live marcada para as terças foi antecipada por causa dos compromissos internacionais do presidente. Um dos temas foi os ataques golpistas em Brasília no dia 8 de janeiro. A transmissão durou mais de 30 minutos. No jardim do Palácio da Alvorada, Lula comentou as suspeitas de um golpe arquitetado ao final do governo de Jair Bolsonaro. Quando ele perdeu as eleições, ele se trancou dentro de casa para ficar preparando o golpe. Por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, a Polícia Federal deve ouvir novamente o ex-presidente Bolsonaro sobre o tema. Com a quebra de sigilo telemático e a descoberta de conversas entre Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e militares do alto escalão do Exército, ganhou força narrativa que envolve Bolsonaro na tentativa de golpe. Quem tiver culpa no cartório vai pagar. Vai ser julgado pela justiça comum.
irá para a cadeia se tiver cometido o crime. Lula criticou a taxa básica de juros, que desde o ano passado está em 13,75%. O presidente afirmou que ela corrói o poder de compra da população mais pobre. O presidente do Banco Central precisa explicar, não a mim, porque já sei por que ele não baixa, mas explicar ao povo brasileiro e ao Senado que o elegeu porque ele mantém essas taxas de juros de 13,75 num país que está com inflação anual de 5%. No início da madrugada desta terça-feira, Lula vai embarcar para Roma, onde deve se encontrar com o Papa Francisco. Por isso, ele e o vice-presidente Geraldo Alckmin tiveram um encontro com o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler. Lula pediu detalhes da atuação da Igreja Católica Brasileira em questões sociais. Com o Papa, ele quer abordar temas como guerra na Ucrânia e desigualdade social. Na entrevista, Lula contou que tem também um encontro com o presidente da Itália e com o prefeito de Roma. Depois, na França, deve se encontrar com o presidente Emmanuel Macron, com quem vai debater a resolução do parlamento francês contra o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Eu vou almoçar com o Macron e eu quero discutir com o Macron a questão do parlamento francês que aprovou o endurecimento no acordo Mercosul-União Europeia. Ou seja, a União Europeia não pode tentar ameaçar o Mercosul de punir se o Mercosul não cumprir isso ou aquilo. Olha, se nós estamos parceiros estratégicos, você não tem que fazer ameaça, você precisa ajudar. Kennedy Alencar avalia os desafios do presidente Lula na Europa. Na viagem à Europa, o presidente Lula terá duas prioridades. Na visita ao Papa Francisco, no Vaticano, Lula vai buscar uma parceria para se reposicionar nos esforços diplomáticos a fim de tentar chegar a um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia. As últimas falas do brasileiro a respeito desse assunto geraram ruídos e críticas internacionais. O Brasil não conseguiu se posicionar como interlocutor neutro em relação ao conflito europeu. A impressão internacional é de que Lula tem viés pró-Rússia. Numa dobradinha com o Papa Francisco para incentivar novas tratativas de paz, Lula pode recuperar algumas casas que perdeu nesse jogo geopolítico. Já a viagem à França é mais pragmática e de tom comercial. Os franceses formam a maior resistência à assinatura de um acordo entre a União Europeia e o Mercosul. O legislativo francês aprovou recentemente um veto ao acordo, alegando que ele não atende às preocupações sanitárias e ambientais da União Europeia. Lula quer aproveitar a boa relação que construiu com o presidente francês Emmanuel Macron para tentar destravar o acordo. Para isso, seria necessário transformar o veto francês em apoio ao acordo entre Mercosul e União Europeia. O mercado financeiro reduziu pela quinta semana seguida a projeção de inflação para este ano de 5,42% para 5,12%. A previsão ainda está acima do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Já a projeção para o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, cresceu e passou de 1,84% para 2,14%. Depois de 8 semanas de estabilidade, a previsão do mercado financeiro para a taxa Selic também caiu e ficou em 12,25% ao ano. Os dados são do boletim Focus do Banco Central. E o dólar voltou a cair e fechou o dia cotado em R$ 4,77. O valor é o menor em mais de um ano. Já o Ibovespa avançou 0,93% e alcançou 119 mil pontos. A lei seca completa 15 anos hoje. A tolerância zero ao consumo de álcool no trânsito mudou o comportamento de muitos motoristas. Mas não todos, viu, Amanda? Pois é, mesmo com as punições severas e multas pesadas, os acidentes após a ingestão de bebidas alcoólicas fazem uma vítima por hora em todo o país. Gente, vou repetir, uma vítima por hora. Veja na reportagem de Emerson Tchalian. Essas imagens mostram a combinação fatal entre álcool e direção. Ele vai bater, Ramon. Em algum lugar ele vai bater, ele vai morrer. O flagrante foi registrado em uma estrada do interior de São Paulo. O motorista da picape estava bêbado e sobreviveu. Chegou a ser preso, mas foi liberado após o pagamento de fiança.
Em 2015, a vida de Danilo foi transformada depois que um motorista embriagado cruzou o caminho dele. Eu estava com a minha moto indo até o posto de gasolina para abastecê-la. Um veículo veio na contramão, eu dando de faixa, e me pegou na minha faixa e me prensando contra outro carro. E nessa situação toda, eu tive praticamente a pré-amputação da perna. Em muitos casos, as vítimas não sobrevivem para contar as histórias. Em maio deste ano, Marisa perdeu o irmão atropelado por um motorista de ônibus embriagado. Ele queria sair do local, foi chamada a viatura e ele não queria fazer o teste de bafômetro. Ele fez e aí constou que ele estava bêbado e ele foi algemado no momento e levado para a delegacia. O motorista pagou fiança e responde em liberdade. Antônio tinha 42 anos, deixou esposa, 3 filhos e uma família indignada. E a gente está assim muito revoltada, porque eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer com meu irmão. Ele está solto, né? E pode fazer isso com outras pessoas, porque ele não vai parar de beber de um dia para a noite. Ele vai continuar, porque ele não pagou o que ele fez. As pessoas que estão buscando, elas precisam continuar buscando a justiça, porque elas fazem não só uma reparação própria, mas como uma reparação social também. Sancionada em 2008, a Lei Seca foi promulgada com o objetivo de reduzir o número de acidentes de trânsito causados por motoristas embriagados. A lei trouxe penas mais severas e multas pesadas, além da tolerância zero ao consumo de álcool por motoristas. Os estudos que originaram a lei foram coordenados pelo professor da Unifesp, Ronaldo Laranjeira. Várias dessas pesquisas serviram para fornecer dados mais consistentes, para ver que era uma mudança cultural, uma mudança da fiscalização, né? Tinha que ser implementada no Brasil, principalmente nas grandes cidades, né? Antes da lei, a ingestão de álcool permitida era de até 6 decigramas por litro de sangue, o equivalente a 2 copos de cerveja. Hoje, a tolerância é de 0,5 miligramas, apenas para compensar a margem de erro do bafômetro. Na prática, a tolerância é zero. Para a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, o rigor tem base científica. O motorista que bebe e dirige não perde apenas o reflexo, como muitos imaginam. Ele perde na sobrevivência. Quanto mais bebeu, mais a chance de morrer. Ele perde o seu desempenho, que dá a segurança, e altera o seu comportamento, que fica agressivo, não utiliza equipamento de segurança, e aumenta o seu tempo de reação. Esse aumento do tempo de reação pode ser a diferença entre a vida e a morte. O motorista flagrado bêbado é penalizado com a suspensão da CNH por 1 ano e multa de quase R$3 mil. Se ele se envolver em acidente com vítima, pode ser preso por até 3 anos. Em casos de morte, são até 8 anos de prisão. Em São Paulo, a blitz da Lei Seca é realizada todas as semanas em pontos estratégicos da cidade. Hoje, a gente vai acompanhar o trabalho dos policiais aqui na zona sul da capital. Em cerca de 3 horas, centenas de motoristas são selecionados para fazer o teste do bafômetro. Mesmo com os impactos no trânsito, os condutores reconhecem a importância do trabalho. É bom, tem que fazer a fiscalização, sim. Está correto. A maioria faz o teste, recebe o sinal verde e segue o caminho. Alívio, porque eu não bebo também. Quando a luz vermelha acende, é sinal de que o motorista não cumpriu a lei. O condutor ele vai ser conduzido até o distrito policial para que o delegado ele ratifique a voz de prisão em flagrante e arbitre a fiança para o condutor. E quem se recusa a fazer o teste do bafômetro também é penalizado com multa de quase R$3 mil e ainda terá que responder a processo de suspensão da CNH. 15 anos depois, esse continua sendo um dos pontos mais polêmicos da lei. Alguns juristas entendiam que a Constituição protegia o cidadão
no sentido de não produzir provas contra si. No ano passado, o Supremo julgou a questão e acabou com a dúvida. Antes tinha essa discussão porque a Constituição Federal diz que você não é obrigado a produzir prova contra você mesmo. Mas agora, com essa decisão do Supremo, não tem mais qualquer tipo de discussão. No estado de São Paulo, o número de motoristas que se recusam a fazer o teste do bafômetro ainda é alto. Em 2022, foram mais de 52 mil. No ano anterior, quase 40 mil. Os dados de vítimas também continuam altos. Segundo o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, em 2021, mais de 10 mil pessoas morreram em acidentes provocados pelo uso de álcool no Brasil. Média de 1,2 óbito por hora. Comparado a 2010, quando a lei estava no início, a redução na taxa de mortes por 100 mil habitantes foi de 32%. Os números também mostram os dados positivos. O Centro de Pesquisa e Economia do Seguro revelou que a Lei Seca evitou a morte de pelo menos 4 mil pessoas por ano. Em nome dessas milhares de vítimas desses anos todos, é que a gente tem que continuar aperfeiçoando essa lei. A lei é boa, seus resultados estão aí para serem vistos, né? A necessidade de mais conscientização, com certeza. A necessidade de mais fiscalização, com certeza. Mas a sociedade brasileira precisa comemorar os 15 anos e se unir no sentido de repelir de vez esse comportamento irracional, inaceitável de beber e dirigir. 14 mortes já foram confirmadas após a passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Neste final de semana, a equipe da TV Pampa, afiliada da Rede TV no estado, percorreu as áreas mais afetadas. Veja agora na reportagem de Bruna Magalhães. – 14 vidas perdidas. Uma pessoa desaparecida até então e mais de 2 milhões de moradores afetados. Quase 5 mil estão em abrigos e outras 1.500 deixaram suas moradias para ir em casa de parentes e amigos. 1.200 pessoas e 800 animais resgatados em 3 dias. E os números não param. Buscas por desaparecidos seguiram no final de semana. No sábado, 2 ministros do governo brasileiro estiveram no Rio Grande do Sul para auxiliar nas ações de combate às consequências do ciclone e de reconstrução de áreas atingidas. Aconteceu o evento, tem a comoção, tem a solidariedade, tem, às vezes, vidas ceifadas, tem patrimônio material perdido. Caraá, no litoral norte gaúcho, foi um dos municípios mais afetados. Registrou 3 óbitos da mesma família. Os corpos foram encontrados pelos bombeiros com auxílio de cães farejadores. O acesso rodoviário a Caraá pela RS 030 foi destruído. Ao chegar na cidade por meio de uma estrada alternativa, os estragos e a força do vento ficaram ainda mais evidentes. Temos em torno de 50 casas destruídas pela força das águas e agora nós estamos nos mobilizando para chegar a todos aqueles que estão ainda desabrigados e desassistidos. Diversos pontos de doações foram instalados nos municípios para auxiliar os desabrigados. Após os estragos do ciclone, as doações foram recebidas aqui no CTG Sentinela dos Sinos, que fica em frente à Prefeitura de Caraá. Aqui são encontrados mantimentos, roupas, papel higiênico, itens de higiene também, roupas, calçados, água e cobertores para familiares atingidos pelo ciclone extratropical nessa última sexta-feira. O governo do Rio Grande do Sul afirma que desde sábado está analisando como reconstruir os cerca de 46 municípios afetados. Organizar formulários para que a gente possa rapidamente ter a situação aí de emergência reconhecida e assim conseguir liberar os recursos federais. Começou a ser pago hoje o Bolsa Família, com mais um adicional de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos. Para Sara, que está desempregada, o Bolsa Família faz toda a diferença.
garante o aluguel, o teto para ela e os 2 filhos pequenos. Antigamente era bem pouco, então não dava quase para nada. Hoje em dia é quase um salário, né, com esse aumento. Então já dá uma ajuda muito grande. Reformulado, o programa voltou a se chamar Bolsa Família no início do ano e agora vai conceder R$ 142 para cada integrante da família ou um valor mínimo de R$ 600 para lares com menos de 4 pessoas. Outra novidade é que gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos vão receber um benefício extra de R$ 50. O repasse de R$ 150 para crianças de 0 a 6 anos continua. Para garantir esse, que é o maior aumento do programa, o governo desembolsou aproximadamente 15 bilhões de reais. O Nordeste é a região mais atendida. São cerca de 9 milhões de famílias beneficiadas que recebem um total próximo a 7 bilhões de reais. Depois vem a região Sudeste, com 6 milhões de lares beneficiados, seguida pelo Norte, com mais de 2 milhões, Sul, com quase 1,5 milhão, e Centro-Oeste, com pouco mais de 1 milhão. A chamada regra de proteção também passa a funcionar a partir de agora. Mesmo ao conseguir emprego, a família vai poder continuar com benefício por mais 2 anos. Dona Lucineide Cordeiro, que tem 5 pessoas na família, comemorou as novidades. Bolsa Família, eu compro comida, eu pago uma luz, eu pago um gás, uma água. Para mim é bem-vindo, é o único benefício que eu ainda tenho ainda. E o auxílio gás também será pago a partir de hoje às famílias inscritas no cadastro único. O valor deste mês ainda não foi divulgado. Uma vaca brasileira se tornou a mais cara do mundo. A fêmea da raça Nelore, de 53 meses, teve 1/3 vendido por R$ 6,99 milhões em um leilão. Com esse valor, a projeção para o preço final é de R$ 20.900.000. A vaca já foi a mais cara do mundo em 2022 e agora bateu o próprio recorde de preço. Essa vaca é a principal referência de genética da raça Nelore. E as montadoras de veículos já consumiram 64% dos recursos do programa que libera descontos para carros, ônibus e caminhões. O limite aprovado pelo governo foi de R$500 bilhão. Segundo as empresas do setor, nesse fim de semana foi registrado um aumento de 88% nas vendas, o que corresponde a um montante de R$ 320 milhões em crédito para a compra de carro zero. 9 montadoras participaram do incentivo e 32 modelos de carros estão incluídos. Os descontos variam de R$ 2 a R$ 8 mil para carros com preço de até R$ 120 mil. A juíza federal Gabriela Hart deixou a 13ª Vara Federal de Curitiba responsável pelos processos da Lava Jato. Gabriela estava no lugar do magistrado Eduardo Apio, afastado em 22 de maio. Agora, quem assume a jurisdição como titular é o juiz Fábio Nunes de Martino. Ele será assessorado pelo juiz substituto Murilo Scremin Sebac. Segundo o Tribunal Regional da 4ª Região, Gabriela Hart irá assumir o lugar da juíza federal Graziela Soares na 3ª Turma Recursal do Paraná. O ministro da Justiça, Flávio Dino, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, assinaram hoje acordos de cooperação que prevêem melhorias na segurança pública do Estado. Durante o encontro, o ministro da Justiça anunciou que o Rio de Janeiro vai receber um investimento de R$ 270 milhões neste ano e apresentou um conjunto de ações como um reforço com veículos blindados, drones e armamentos. Dino disse ainda que serão construídas 2 penitenciárias no estado. O acordo ainda prevê uma ação de combate ao roubo de cargas. Nós já temos projetos, o governador sabe, hoje em execução, aproximadamente no valor de R$ 112 milhões. São recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública que já estão alocados
ao Rio de Janeiro, ao governo do estado, e nós estamos terminando a execução ainda nesse ano de 2023. Esses 112 milhões são destinados a vários objetos, várias funções, vários serviços que estão sob condução do governo do Rio. Também foi anunciada a construção da Casa da Mulher Brasileira na capital fluminense. O programa de combate à violência contra a mulher vai integrar diversos serviços, como saúde, justiça, assistência social e promoção da autonomia financeira. Uma das pautas principais do governo do estado do Rio para esse mandato é o combate à violência à mulher, e ele também está muito grato por essas casas que virão para o Rio de Janeiro. Na semana em que é celebrado o Dia Mundial do Orgulho Autista, foi inaugurada hoje uma sala especial de embarque para pessoas com transtorno do espectro autista nos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e no Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A Jéssica é mãe do Lucas, de 6 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista, e da Alice, de 4 anos, que ainda está em fase de diagnóstico. Por conta da condição dos filhos, ela evita fazer viagens que não sejam de carro, pois qualquer ambiente diferente do que eles estão acostumados pode provocar uma crise. É muito cansativo para eles e para a gente, né? Porque quando eles entram num estado de hiperestimulação, eles começam a ter crises. E essas crises, eles se batem, eles batem na gente, eles gritam, eles choram, vira uma situação estressante para todo mundo. Mas uma sala de espera preparada para atender as necessidades deles foi inaugurada em 2 aeroportos e pode tornar a experiência de viajar menos traumática. É uma adaptação para que as crianças possam ter menos estresse quando elas entram dentro de um avião. Elas vão também contar com terapeutas e profissionais aqui dentro, e nós vamos também fazer com a parceria da prefeitura, levar também crianças da cidade para virem conhecer e se adaptar a um voo e ao mesmo tempo adaptar com esse ambiente de aeroportos. O espaço é decorado com uma iluminação especial, além de painéis com atividades de entretenimento, inclusive sensoriais. Até a mobília da sala foi projetada para oferecer mais conforto e tranquilidade. De São Paulo, o ministro seguiu para o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, onde inaugurou outro espaço com a mesma finalidade. As salas têm capacidade para atender até 16 crianças por sessão e devem começar a receber o público dentro de 10 dias. A novidade agradou o Lorenzo e mais ainda a Juliana, mãe dele, que agora vai poder se programar melhor para viajar com o filho. Eu acho fundamental esse trabalho que está sendo feito, eu só tenho a agradecer. Essa sala ficou a coisa mais linda, é muito importante. Vai dar mais vontade de viajar, né? Vai dar mais ânimo, mais tranquilidade. Com o crescimento impulsionado pela pandemia, o e-commerce, o comércio eletrônico, alterou a forma de consumo das pessoas. E para atender a demanda dos consumidores, o número de galpões logísticos vem crescendo no Brasil. Com a pandemia de Covid-19, muita coisa que antes era essencialmente presencial passou a ser virtual. O comércio online conquistou novos consumidores e a necessidade de agilizar a entrega dos produtos resultou no crescimento do número de galpões logísticos abertos no país. No ano passado, foram construídos cerca de 2,5 milhões de metros quadrados de espaços de armazenamento logístico, um aumento de 13% de área construída em relação a 2021. 2022 foi o recorde, né, de entrega de novo estoque. Esse ano a gente já tem parte dos empreendimentos que estão em construção e parte dos empreendimentos que estão em projetos. Então, se isso tudo for construído e entregue esse ano, a gente vai ter novamente um novo recorde de entrega de novos espaços logísticos no Brasil. De acordo com o levantamento de uma consultoria imobiliária, a expectativa é que até o final de 2023 sejam entregues 2,9 milhões de metros quadrados de galpões disponíveis para locatários. Este condomínio em Santo André, no ABC Paulista, por exemplo, fará parte dessa estimativa. A previsão é que ainda no primeiro semestre deste ano sejam entregues só aqui 16 mil metros quadrados de espaço para locação. Já adquirimos novas áreas para fazer novos centros logísticos. Não vamos largar a habitação, mas vamos continuar aí focando também no centro logístico, que é um outro braço da nossa empresa que está dando muito certo.
A baixa taxa de desocupação ou vacância desses galpões é um dos sinais que mostram que o setor deve crescer ainda mais. Mesmo a gente tendo esse volume de entregas nos últimos 2 anos, a gente continua com a vacância caindo. Isso demonstra que o mercado ainda tem espaço para receber novos empreendimentos. Essa transportadora instalada em São Bernardo do Campo, na ABC Paulista, já utiliza galpões logísticos há alguns anos. Atualmente possui 3, mas vai precisar expandir o espaço para comportar as novas demandas do mercado. O mercado de e-commerce vem crescendo dia após dia. Então, onde a gente era pequeno ali, fazendo poucas entregas, hoje já temos um crescimento ali de 100, 200 mil por dia de e-commerce aqui no CD. E a ideia é crescer mais ainda, expandindo em novos galpões, com mais tecnologia, para poder dar mais vazão nas entregas. Bem mais fácil, né? O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Nos vemos novamente amanhã. Boa noite, boa semana. Até amanhã.